Amém? Ainda tem líder aí? Amém. Amém. Faltou alguns? Melhorando. Passei o final de semana riada, de gripe, alérgica, né? Porque uma gripe alérgica só Jesus. De misericórdia para estar aqui. Não é fácil. E eu quero dizer para vocês que a vida de vocês já está sendo vista. Meu Deus, tem pouca gente aqui. Vamos acordar, amém? Glória a Deus. Eu não posso falar muito alto hoje. Já diminuímos bem, estava bem mais gelado. Diminuiu bem. Então a vida de vocês já está sendo vista. Tanto por Deus quanto por Satanás. Ah não, Satanás tem que ver, sabe? Porque ele tem que ficar incomodado. Porque quando a gente não incomoda o diabo, tem alguma coisa errada, não tem? Ele tem que ter o gosto da derrota e a gente tem que ter o prazer da vitória, né? Então quando a gente se coloca à disposição de Deus para poder aprender mais dele, certamente a gente vai ser visto. Certamente Deus vai começar a abrir os horizontes para a gente e automaticamente Satanás vai querer fechar esses horizontes. E cabe a nós não deixar que o diabo feche. Cabe a nós estarmos em sintonia com Deus para que cada vez mais as coisas sejam abertas para nós. O caminho que Deus traçou para a vida da gente seja aberto. Amém? Amém, amém. Então, eu quero começar essa aula profetizando que a liderança cristã na tua vida vai ser um referencial para a vida de outras pessoas. Amém. E a tua liderança vai ser tão vista por Deus, tão amada por Deus, que Deus vai abençoar a tua vida tremendamente. Amém. Porque Deus abençoa aquele a quem o agrada. Deus abençoa aquele a quem está à disposição dele. E hoje a gente vai finalizar essa aula de liderança traçando aqui algumas coisas que estão na apostila e outras não. Vocês vão perceber aí no finalzinho, algumas coisas não estão na apostila. Mas se vocês quiserem depois, vocês me mandam um e-mail que eu mando para vocês o que eu anotei aqui. E a gente vai ver a princípio os 10 requisitos para um bom líder cristão, que está aí acho que na página 18, se eu não me engano. Essas características da liderança evangélica, a gente está falando hoje especificamente da liderança evangélica. A gente já abrangeu liderança em todos os sentidos, inclusive empresarial, né? A Bianca andou falando algumas coisas aqui também, que foi bom para a vida de vocês, eu tenho certeza. E isso ajudou a vida de vocês a estar crescendo mais. Então não é só na liderança cristã, a aula de liderança cristã, mas você pode usar em todas as áreas da tua vida. Nem todo mundo aqui vai ser um líder cristão, amém? Amém. Líder cristão sim, mas um líder na área cristã. Talvez você possa ser um líder numa empresa, né? Talvez na empresa que você trabalha, Deus esteja te chamando. Então a gente não sabe no que é para toda a vida. É para toda a vida. Então você tira os ensinamentos para aquilo que é bom dentro da área que você vai atuar. Mas dentro da liderança cristã, a gente precisa entender que essa liderança é um dom de Deus. Deus dá essa liderança para nós. Deus nos faz ser líderes. Eu falei aqui um dia, numa das aulas, que eu não era líder, eu fui forjada líder por Deus. Porque Deus nos forja como líderes. E Deus vai forjando a gente naquilo que é. Tem gente que nasce líder, né? Você olha para o indivíduo e você é um líder. Olha e as pessoas já olham para ele e já vem, outros não. Então Deus vai forjando isso. E que é necessário também essa capacidade, como a gente já até falou sobre isso, educação, instrução, treinamento, tudo isso é importante para a gente. Então hoje eu quero que você se examine e veja assim, o que tem te motivado. Lembra que eu falei o que é motivação, gente? Alguém ainda se lembra? O que é motivação?
Um motivo para a ação. Então, como é seu nome? Amanda respondeu: motivação é o motivo para a minha ação. Então, a Amanda ganha bala hoje. Então, o motivo para a nossa ação, examine-se agora. Por que eu estou aqui? Mais uma vez eu vou dizer isso, né? Por que você está aqui, gente? Qual é o motivo para você estar aqui? Aprender. Você quer aprender mais? Tem mais motivo? Qual poderia ser outro motivo além de aprender? Compartilhar o que aprendeu. Compartilhar o que aprendeu. O que mais? Conquistar alguma coisa a mais na vida, né? A gente sempre quer conquistar e para isso precisa aprender. E mais? Crescimento espiritual. Edificação, crescimento. Então, a gente tem um motivo para estar nesse lugar. Você não vem toda segunda-feira, você larga a tua casa, né? De estar lá saindo do seu trabalho para sua casa descansar sem um motivo. Eu vou por ir. Olha quantas cadeiras ainda estão vazias. Às vezes na próxima aula está até cheio, igual a semana passada. Mas muitas vezes as pessoas vêm e vão deixando de vir. Por quê? Porque aquele motivo que ela teve no início já não tem mais. Já perdeu o foco desse objetivo que ela tinha. Então eu quero que você tenha na tua cabeça, não perca esse foco. Não perca o foco do teu crescimento. O que está te motivando a estar aqui? Se for preciso, bota bem grande assim na parede do seu quarto. Eu estou no seminário porque eu tenho um objetivo. E eu não posso perder esse objetivo. Porque foi assim comigo. Eu fiquei 4 anos no seminário, mas eu fiquei ali na minha cabeça. Eu não posso perder. Senhor, não me deixa morrer. Senhor, me ajuda a ir até o final. Deus, eu preciso chegar no final porque eu sei que esse é o objetivo do Senhor para mim. Isso é que nos faz não parar. Mas se você está aqui por estar, você chega no meio do caminho e você para. Se você vem por causa de alguém, chega no meio do caminho e você para. Então, começa a botar na tua cabeça o que realmente você quer. Vamos lá. É preciso ter facilidade de expressão e conhecimentos gramaticais. Isso aqui às vezes a gente olha assim e acha pouco. Mas não é. Quando você faz um seminário de 4 anos, você tem aula de português, mas tem aula vocal também. De como você se expressar. Oratória. Obrigada. Eu sempre esqueço o nome de oratória. A gente tem aula... Ele sempre quer bala, já reparou? Então, a gente sempre tem a aula de oratória, porque aí você pode olhar assim, caramba, eu vou ter aula de oratória. Estude sobre isso, porque é importante. Um líder, ele tem que saber se expressar. Ele tem que saber como falar. Tem que saber as coisas que ele vai falar em determinadas situações, para determinadas pessoas. Tem pessoas que são mais simples, vamos dizer assim, que não tem muito conhecimento. Você vai usar palavras, né, rebuscadas, a pessoa não vai entender nada. Então você aprende a ter o teu olhar para o teu público, para aquilo que as pessoas vão receber. Isso é importante. Então você está aqui numa aula de liderança cristã, mas você está aqui entendendo que você precisa também saber de português, você precisa saber de oratória, você precisa saber um pouquinho como você deve se expressar, o que você deve fazer em determinado momento, em determinada situação. Então não é só aqui. A tua aula não acaba aqui, amém? Amém. Ainda tem ideia? Amém. Essa daqui já está quase indo embora. Então, é preciso que você entenda de várias coisas. É fácil, gente? Não é fácil. É disciplina. A gente precisa de disciplina, de tirar momentos para nós aprendermos, para nós fazermos. É preciso uma vida devocional. Não adianta você vir para cá só aprender sobre liderança cristã e na nossa casa a gente não ter oração, não ter palavra. É preciso ter vida devocional dentro da liderança. É preciso, olha, uma coisa importante, regras parlamentares, a gente não imagina isso, né? Mas as regras parlamentares ajudam com que as igrejas que têm assembleias, que você faz votação, aqui a gente não tem isso, mas as igrejas mais tradicionais, elas têm isso. Assembleias que fazem votação sobre coisas. Se você não souber uma regra,
vira uma bagunça. Você vai fazer uma reunião, não precisa nem ser uma assembleia. Você faz uma reunião de liderança, daqui a pouco está todo mundo batendo boca e você não sabe o que fazer. Peraí, tem uma regra. Um fala primeiro, o outro fala depois. São regras que precisa a gente saber como líder, né? Boas maneiras, né? É preciso saber, acho que a gente não precisa nem falar isso, que boas maneiras, todo lugar você tem que ter. Conhecimento específico e profundo no campo da atuação. Aonde você trabalha? Para que Deus te chamou? Você tem conhecimento daquilo que você faz? Profundo? Você tem conhecimento da palavra? Profundo? Né? Você está como um líder cristão que não sabe nada da Bíblia. Misericórdia, né? Dá ruim mesmo. Porque se deixar, você vai se perder no meio do caminho, porque vai ter sempre um para atiçar você. Mas vão te perguntar muita coisa. Eu então pergunto. Doido comigo. Vão perguntar muita coisa, porque é natural do ser humano. O ser humano quer saber. E nós estamos preparados para responder? É claro que a gente não vai saber tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém sabe tudo. Você pode chegar e dizer, olha, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar. Mas você tem que dominar a área que você trabalha. Né? Se você é um motorista, você tem que dominar a área do trânsito. Tem que saber o básico do trânsito. Se você é um pastor, você tem que saber a palavra. Né? Se é um líder cristão, você tem que saber da palavra, tem que ter conhecimento da palavra. Então a gente precisa isso, entender isso. Tem que ter, olha só, é importante isso aqui. Firmeza, humildade e amor. Tudo junto, ó. Firmeza, humildade e amor. Se você tem firmeza sem humildade, você vai ser o quê? Hã? Hã? Fala, irmão. Grosso. Vai ganhar a bala agora, viu? Eu nem, ó, essa eu não tava nem confiando, hein? Tá vendo? Quando a gente não espera, é que a bênção vem. Então, se você é firme, mas não tem humildade, você vai ser autoritário, grosso, grossa. Tá vendo, gente? Grossa. Vai ser assim. Mas quando você tem firmeza, mas você tem humildade, você ama as pessoas vão entender que a tua firmeza é para o crescimento delas, amém? Então não seja um líder banana. Tem muito líder banana. Então não seja um líder banana, seja um líder firme. Mas uma firmeza com amor. Uma firmeza com humildade. Mostrando que você é capaz de falar coisas que as pessoas precisam ouvir, mas ter a humildade de dizer, eu também erro. Eu também faço. Então, o líder, quando ele consegue abranger essas três coisas, ele vai ser um líder de excelência. Que ele vai olhar o olhar do outro. Ele vai olhar com o olhar das outras pessoas também, não só o seu. Pontualidade, gente. Isso é uma coisa que mais pega, não é? Pontualidade num líder é essencial. Tem casos e casos? Claro que tem. Tem momentos que se atrasa? É claro, hoje em dia então, né, misericórdia. O trânsito, quando você olha, tá tudo certo, de repente parou. Por causa de um negocinho de nada. Mas a pontualidade é essencial na vida do líder. Porque as pessoas estão te vendo. Ele chega atrasado, ela chega atrasada, então eu também posso. Né? Se o líder está sempre atrasado, o liderado vai estar também. Troca o espelho do guia. É espelho. É o espelho do guia. Você precisa saber da vida dos problemas dos seus liderados. Não quer dizer que você vai resolver o problema de todo mundo. Amém? Amém. Ninguém é super líder. Ninguém é super homem, super mulher que resolve os problemas de todos. Mas se você nós temos que ter a sensibilidade de saber dos problemas de quem está perto de nós. Para quê? Para a gente orar, né? Para a gente estar junto, para abençoar se for o caso, para ajudar em certa circunstância, para estar a par de quem está com você. Já falei sobre a palavra também, né? Princípios, leis, estatutos, regimentos daquilo que você trabalha. Escrituras e doutrina, já falei sobre isso.
Acerto na escolha de auxiliares. Não é qualquer pessoa que vai te auxiliar. Pode ser qualquer um? Não. Não pode ser qualquer pessoa. Porque se você botar uma pessoa errada para te auxiliar, ela vai detonar o teu ministério, a tua liderança. Ela vai detonar aquilo que você é. Então tem que ter discernimento de entender quem é o melhor para estar ao seu lado. E nem sempre estar ao seu lado é aquele que pensa igual a você. Amém? Amém. A nossa tendência é essa. A botar pessoas do nosso lado que a gente sabe que pensa igual. Né? Mas nem sempre. Às vezes o que pensa diferente nos acrescenta. Já viu a história de os apóstolos se atraem, né? Isso não é assim? Marido e mulher geralmente são diferentes. Por quê? Porque um vai fazer o quê, gente? Não é isso? Um vai completar o outro. Um vai, um tá agitado demais, o outro segura. Um tá lento demais, o outro vai lá e puxa. Por quê? Porque os opostos precisam estar trabalhando juntos. Então a gente precisa disso. A gente precisa do oposto para a gente se enxergar como a gente é e como o outro é. Você precisa do oposto do teu lado. Se você tiver sempre pessoas que pensam igual a você, vai ser um bando de vaquinha de presépio. E ninguém quer vaca de presépio aqui, não é, gente? Amém? A gente não quer isso, a gente quer pessoas que pensam. Por que a educação no Brasil é tão maltratada? Porque a liderança, o governo quer vaca de presépio. Quer pessoas que abaixem a cabeça o tempo todo. Porque se botasse pessoas para pensar, o Brasil seria diferente. Nós precisamos aprender a pensar. A gente vai muito pelo que o outro quer, pelo que o outro fala. Teve uma boa dicção, teve uma boa oratória, vence. Já viu essa? Quantos governos venceram porque tinham boa oratória e boa aparência? Caramba, o cara é bonito, hein? Vou votar nele. Não é assim. Olha, ele procurando beleza, arrancou o golpe. Arranca o dinheiro do povo. Lindbergh também. Lindinda. Então, mas isso é uma verdade, gente. Não é? É uma verdade. Porque a pessoa tem boa aparência, tem boa oratória, então ela ganha você. Aí ninguém vai lá e pesquisa como é que é a vida do cara. Como é que foi antes. Se tem alguma coisa contra. E vai lá e vota. Não estou dizendo que a gente faz isso, mas muitos fazem. Nós precisamos aprender a pensar. Precisamos aprender a analisar. A buscar de Deus quem são as pessoas que são aquelas que Deus chamou para estar junto de nós. Que isso é necessário. Né? A administração em grupo entra nessa aí da escolha de auxiliares. Né? Princípios de uma liderança evangélica, sempre, né? Consultar a Deus. É o primeiro e maior. Olha aí, já estão dando resposta na prova. Primeiro de tudo, consultar a Deus. Aí a gente faz assim: pega a Bíblia, Deus falou, aí bota o dedo. Deus falou. Alguns têm um papelzinho, né? As caixinhas de promessas, as famosas caixinhas de promessas de antigamente. Ou então abre a Bíblia, páginas em branco, Deus não quer falar nada. Gente, muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Por quê? Porque intimidade com Deus é algo que se cria. É disciplina. É estar ali, ó. Aí para consultar Deus, a gente busca sempre o caminho mais fácil. Me dá um sinal do céu, Senhor. Né? Porque fala agora, Pai. Se chover agora, porque foi. Não estou dizendo que Deus não responda dessa forma, tá? Deus até responde. Mas a intimidade com Deus, ele vai fazer a diferença para você saber o que realmente Deus quer. Então, para a gente fugir, a gente foge muito daquilo que Deus quer porque a gente não busca essa intimidade. E essa intimidade com Deus é que vai fazer acontecer o teu ministério. Amém? Amém. Vai fazer acontecer a unção que Deus tem para você. O chamado que Deus tem para você. É essa sensibilidade
unanimidade e esse consultar a Deus e ter certeza do que Ele está querendo. É preciso a gente ver o que é do interesse do grupo também. O bem do grupo. Não é só o meu bem. Não, eu acho que está tudo certo assim. Então está tudo certo assim. A gente não ouve as pessoas. É preciso ouvir. Unanimidade nas decisões é ideal, mas raramente isso acontece. Todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo tem o mesmo ideal, não tem. É raro. É o ideal? É o ideal. Mas é raro acontecer. Gente, não se faz nada sem conselho. Às vezes a gente erra porque a gente não pede conselho. Ou porque pedimos conselho para a pessoa errada. Como a gente já errou pedindo conselho, hein? Geralmente o conselho se pede para quem está acima de você. É como pelo início. Quem está acima em autoridade. Segundo, quem já passou por aquilo que você está passando. Que pode te dar uma certa noção daquilo que você precisa fazer. Então, o conselho é ideal. As pessoas dizem que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Só que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Esse ditado é errado. Esse é um ditado errado, que às vezes a gente fala. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas é na multidão de conselhos é que a sabedoria diz Provérbios. Então, Provérbios fala isso. Só não lembro agora o capítulo, porque endereço às vezes eu esqueço. Então, a gente precisa buscar conselhos. Nenhum líder é o bam da história que não precisa ser aconselhado, que não precisa de ajuda, que não precisa buscar em alguém além de Deus. Ninguém é. A gente precisa ouvir opiniões contrárias. Se você vai fazer um projeto, ter 3 orçamentos, ele dá tudo em questões de todas as áreas, né? Inclusive financeira. As possibilidades econômicas e financeiras, às vezes a gente fala assim, vou fazer pela fé. Aí você faz pela fé, mas Deus não estava naquele negócio. E aí? Afunda. Não vai, não acontece. Por quê? Porque a gente precisa andar pela fé, sim, mas também andar coordenado com aquilo que é a possibilidade. Existem momentos que Deus põe no teu coração X que você tem que fazer. Uma vez o pastor Romildo estava pregando, fazendo uma mensagem de oferta. Eu vejo no pastor Romildo um homem assim que ele tem uma unção de prosperidade financeira na vida dele. Eu vejo isso. Ele estava falando uma palavra de oferta e ele fez um desafio, acho que no domingo pela manhã. Ele falou assim, eu desafio você a dar X nessa manhã. E Deus falou no meu coração, dá. Eu estava naquele dia, gente, eu estava naquele tempo pior do que eu estou hoje. Estava um negócio lá em casa. E eu falei assim, o meu coração, Deus estava falando, é para você fazer esse desafio, é para entrar nesse desafio. E eu falei, eu vou, Senhor, eu vou pela fé. Porque realmente eu não tenho. E eu entrei no desafio, dei aquele dinheiro e eu comecei a ganhar por semana o que eu dei. Toda semana, até hoje. Então, quando Deus está na direção do negócio, tudo vai pela fé. Mas às vezes tem coisas que a gente quer usar a nossa fé e que Deus não está no negócio. Então, discirna o momento de você usar a tua fé. Tem momentos que Deus está querendo te disciplinar a gastar menos. A parar com esse negócio de comprar, porque é pela fé. Fazer, porque é pela fé. Tem um monte de gente com cartão explodido aí, porque foi pela fé. E Deus não estava no negócio. Agora, existem momentos que a palavra profética é para a tua vida e você vai conseguir, como acontece com a gente. Então, amém? Amém. Discirna isso. Discirna o momento de fazer o orçamento, porque a Bíblia diz em Lucas 14. Eu quero que você abra aí rapidinho, Lucas 14, de 26 a 33. Quem achar aí pode ler. O texto que eu falei antes é Provérbios 11, 14, tá? Ele ajudou ali.
na multidão de conselhos a sabedoria. Pode ler bem alto aí, quem achou, por favor. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva na cruz e vem após a mim, não pode ser meu discípulo. Pois quem de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o que necessita para acabá-la? Não seja que, depois que tenha posto o alicerce e não possa acabá-lo, todos os que vejam comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou que o rei, ao ir para a guerra contra o outro rei, não se senta primeiro e considera que se pode enfrentar com 10.000, ao que vem contra ele 20.000. Ele, se não pode, com o outro ainda está longe. Envia-lhe uma embaixada e lhe pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas o só até o 33. Amém. Então, é o que Jesus está falando ali. Ele está dizendo que ser discípulo dele é saber o que fazer na direção dele. Quem é que vai construir, né, uma grande torre e não vai fazer as contas para ver se dá para ir? Todo mundo tem que fazer. Ele está dando exemplo. Quem é que vai para a guerra e não vai ver quantos soldados precisa? Eu vou levar só 100 que dá. Não vai fazer as contas. Então ele fala, se você não tem esse discernimento para ser meu discípulo, você não vai conseguir ser. Se você não tem a estrutura para seguir aquilo que eu quero, você nunca vai conseguir ser meu discípulo. Porque você precisa saber discernir o momento de fazer as contas e o momento de andar pela fé. Você tem que discernir o momento de fazer aquilo que eu quero que você faça. Amém? Então, gente, liderança não é uma coisa fácil. Mas é uma coisa que você adquire conforme você vai liderando, você vai adquirindo o conhecimento, vai adquirindo a estratégia, né, para você chegar lá onde Deus quer. Você pode ter nascido líder nato, mas sempre você vai ter alguma coisa para aprender, amém? Sempre eu vou ter alguma coisa para aprender, porque líder sempre vai ter alguma coisa para aprender. Quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Então a gente precisa entender essas coisas. Sempre fazer um esquema de execução, né, daquilo que você vai fazer. Um projeto daquilo que você vai fazer. Vamos nos 5 pilares aqui do serviço cristão. Deus tem sempre um trabalho para você. Deus tem sempre um trabalho para você. Deus não tem nada para preguiçoso. Amém. Deus tem trabalho para você. Ele não quer que você fique dentro da igreja, sentado, esperando, mostrando só as cadeiras da igreja. Tem sempre um trabalho para se fazer. Tem muita gente dentro da igreja reclamando que não tem oportunidade. Mas não tem oportunidade para aquele que quer um lugar para ele específico dele. Tem lugar para trabalhar, um monte de lugar dentro da igreja. Tem muito trabalho. A intercessão, gente, tem trabalho demais. A gente está precisando de 300 intercessores. Agora, quem quer orar? Quem quer pagar o preço de jejuar? Quem quer pagar o preço de estar ali recebendo de Deus para poder estar ministrando na igreja? Quem quer pagar o preço do jejum para expulsar o demônio se for preciso? Trabalho tem, gente. Mas quem se dispõe? Aí você fala, não, Deus me chamou para ser pastora. Deus me chamou para ser pastor. Nunca vai chegar pastor, pastora, se não souber fazer o que é mínimo ali. Porque Deus quer que a gente faça o que tem para ser feito. Amém. Poucos receberam. Deus quer que se faça o que tem para ser feito. E aí a gente vai crescer, vai aprender. Você acha que eu queria estar na intercessão? Quem acha que eu queria estar lá? Com certeza. Eu queria, gente. Gente, é um preço terrível. Eu fugi o máximo que eu pude da intercessão. Fugi da intercessão. Quando eu cheguei, não lembro se eu falei isso aqui em alguma aula, falei? Quando eu cheguei na igreja, passou um tempo que eu estava aqui,
Aí a pastora Denise estava lá na frente, acho que ministrando nos dízimos, nas ofertas, se eu não me engano. E o Senhor falou comigo assim: você vai trabalhar com ela. Eu sentada na cadeira, vendo os outros, né, a pastora orar lá os dízimos e ofertas. E Deus falou: você vai trabalhar com ela. Eu falei: o quê? Não vou não. Ah, não, Jesus. Eu já vim de uma guerra que só a graça. O Senhor vai me enviar justo na intercessão? Não, não vou. Aquela briga, né? Tu vou, não vou, tu vai, não vou, vai, não vou. Aí fui conversar com o pastor Marcos, passou um tempo, eu fui conversar com ele, que eu precisava, antes de qualquer coisa, eu precisava conversar com ele, algumas coisas. Conversei o que eu tinha para conversar, ele vira para mim e fala assim: vai lá na pastora Denise, que ela vai dar uma direção para você. Aí eu falei: né, Jesus? O senhor não é mole não, Senhor. Tá bom, pastor, eu vou lá na pastora Denise. Chego lá, converso com ela, vem pra cá pra intercessão. Eu falei: Deus, não adianta a gente fugir, onde Deus quer nos colocar é ali que tem que ser. E aí eu fiquei e falei: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho como fugir, gente? Não tenho. Oi? É aceitar e não brigar. Deus me quer aqui, então até quando o Senhor quiser, eu vou estar aqui. Vou fazer o quê? Eu vou fugir? Não posso. Mais fujão do que o Jonas, né? Eu tô legal. Não quero peixe, não. Tô legal de peixe, então vou obedecer. A gente foge um pouco, é natural. Mas a gente chega um momento que você tem que obedecer, não tem jeito. A escolha é nossa, mas chega um momento que a gente vai ter que obedecer. Então deve ter, que funciona, deve ter uns, se tiver, tem uns 50 intercessores. O alvo do pastor Luiz são 300. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, eu tenho certeza que obreiros precisam, diáconos precisam, eu tenho certeza que o pastor nos casais deve precisar, na consolidação. Tenho certeza que precisa na consolidação. E às vezes a gente está querendo escolher lugar. Se contar que é um trabalho muito bonito que ele fica fazendo. Justamente. Muitas vezes Deus vai te revelar o que vai acontecer para 2, 3 segundos. É isso aí. Se estiver ligado, Deus revela, e quando você vê, já foi, aconteceu. Então é isso que a gente precisa entender. A gente quer escolher lugar. E geralmente o lugar que a gente escolhe não é o lugar que Deus dá. É? Não. A gente só quer o melhor, de conforto. Né? Eu vou estar aqui porque é mais confortável. Então não é o lugar de conforto. É o lugar onde Deus te quer. E geralmente o lugar que Deus te quer é o lugar que Deus mais faz a gente crescer. É o lugar que mais nos impulsiona no crescimento, que mais nos ajuda no crescimento. Então, não vem dizer que não tem lugar para trabalhar, porque tem. Está faltando uns 250 no mínimo de intercessores. Né? Quem se habilita? E a gente precisa. Tem lugar para trabalhar. Que não tem lugar para escolher. Mas para trabalhar, tem. Deus tem trabalho. Deus tem um local certo. Deus te capacita onde Ele te colocou. Amém? Aí você fala assim: ah não, mas intercessão, eu não sou intercessor. Meu marido sempre falou isso. Meu marido está comigo na intercessão, né? Ele falou assim, desde o início ele falava: eu não sou intercessor. Hoje ele tem horário à beça. Porque a gente acha que não é o nosso lugar, mas se Deus nos colocou ali, porque algo Ele tem para ensinar. E a gente aprende dentro disso. Então Ele vai te capacitar. Amém. Glória a Deus. Deus te dá um salário razoável. Meu Deus! O Senhor vira aqui, ó. Sai em mim. Ainda não falou não, ainda ninguém falou amém não. Deus tem um salário. Amém. Deus tem um salário. Você pode dizer assim: Beth, você ganha na intercessão? Não. Mas nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Glória a Deus. Deus tem sempre me suprido. Ainda que não tenha o que eu quero ainda. Mas Ele sempre tem suprido. Então Deus supre, Ele tem um salário. E chega um momento em que Ele vai te honrar. Glória a Deus. Receber. Deus vai te honrar. Se você trabalha com o teu coração, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar.
Deus tem a solução para todos os problemas. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, Senhor, às vezes a gente para na nossa situação e fala assim, acho que não tem mais solução. Quantas vezes a gente já orou assim, né? Eu acho que não tem mais solução para o meu problema. Mas Deus tem a solução para o nosso problema. Ele sempre tem. A gente pode sofrer muitas angústias, mas o Senhor nos livra de todas. Salmo 47, eu acho. O Senhor nos livra de todas. Não é de uma, não. Não é de duas, não. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. 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 Amém, gente? Amém. Deus te livra de todas. Você precisa crer nisso. Às vezes a gente é derrotado porque a gente não crê que realmente Deus livra de tudo. A gente precisa crer. E o líder tem que crer. Ser líder não é simplesmente uma honra, tá? É uma oportunidade de servir. Ser líder entre os homens é preciso primeiro ser humilde servo. Eu vou passar agora alguma coisa que não tem na apostila, que diz assim, JC Benvenuti. Eu estava dando uma olhada na internet e eu achei esse negócio aqui muito legal. Liderança começa na escola. Ele fala assim... Tá acabando? Benvenuti mostra as características do líder em palestra do Fórum do RH, tá? De Recursos Humanos. Então ele fala assim, ele explicou nessa parte aqui, ele explicou que é tão difícil achar líderes nas empresas justamente porque isso não é ensinado nas escolas. Começa o erro nas escolas. Qual a hora mais temida nas escolas, gente? É o que mesmo aí? A prova. A prova é a hora mais temida na escola. E como se chama o trabalho em equipe nas provas? Cola. Cola é o trabalho em equipe. Aí ele fala, você é ensinado desde cedo que não pode trabalhar em conjunto com os colegas e passar seu conhecimento. A prova na escola só prova que você não sabe nada. Porque o ideal não é prova, o ideal é você compartilhar conhecimento. Por que de vez em quando eu junto vocês e boto aí, como eu fiz, né, numa das aulas aí, junta, faz um grupo e discute sobre esse assunto. Porque quando você coloca o teu conhecimento, você ajuda o outro a crescer. É mais proveitoso, é ruim. Quantos gostam de fazer trabalho em grupo? Eu nunca gostei. Nunca gostei. Por quê? Porque dá mais trabalho. Pra mim era mais fácil botar as minhas ideias no papel do que botar a ideia de todo mundo. Mas a melhor coisa que tem é trabalho em grupo. Porque você expõe a sua ideia, você bota a ideia de um, a ideia do outro, daqui a pouco está um conjunto gostoso. E a gente precisa aprender a trabalhar em grupo. Por isso que a gente não gosta. Que a gente não gosta de trabalhar em grupo. Quem é muito individualista não gosta de trabalhar em grupo. Eu sou individualista, eu reconheço o meu erro. Eu sou individualista. Eu tenho muita dificuldade pela timidez. Não parece muito, né? Mas eu sou muito tímida. E a timidez me impede, às vezes, de trabalhar em certos grupos. Hoje eu estou melhor, graças a Deus. Hoje meu grupo é um grupo abençoado, porque Deus me deu essa capacidade de liderança. Mas eu tenho a timidez ainda na minha vida, isso me atrapalha em algumas coisas. Mas aí, quando você junta com outro que sabe falar, e aí puxa. O líder tem que saber puxar o liderado. O líder precisa saber trabalhar em grupo. Precisa ver o que é mais quieto e puxar daquele que é mais quieto, porque ele tem muito para dar. Aquele que fala demais, segurar um pouquinho para poder o outro que é mais quieto falar. Então o trabalho em grupo é preciso, mas na escola a gente já não aprende isso. Por que a gente não gosta de trabalho em grupo na escola? Porque tem sempre um, a gente sempre pensa nisso, tem sempre um que fica nas costas dos outros.
É isso? Tem sempre aquele, não quero porque vão ficar nas minhas costas. Tem sempre tem sempre um que gosta de fazer só a capa do trabalho. Já viu aquele que só gosta de fazer a capa? Bem, você tá lembrando da escola, né? Só a capa. Deixa eu fazer minha letra bonita, eu faço uma capa jóia, o resto vocês fazem. Tem sempre um impostão, gente. Todo lugar vai ter. Mas se você pensar nisso, você nunca vai trabalhar com ninguém. Porque o impostão vai ter uma hora que ele vai desandar na vida se ele não tomar decisão. E você não vai crescer se não aprender a trabalhar junto. Amém? Então ele começa assim. Benvenuto explicou que o sucesso pessoal, profissional e mesmo da empresa está resumido a uma única equação. Olha a equação dele. R é igual a C mais HL. O R é o resultado. O C e o H são as suas competências e habilidades. Você vai somar competência. Você tem competência no que você faz? Amém. Você tem habilidade no que você faz? Amém. Multiplica pela sua liderança que você vai ter um resultado tremendo. Então a tua competência, aquilo que eu falei antes, você é competente na área que você atua? Você se aprofunda naquilo que você faz? Se você é um líder dentro da igreja, você se aprofunda na sua área? Aí Deus vai te dar as habilidades. Junta com a habilidade, sua liderança vai ser de excelência. Você vai ter um resultado em que as pessoas vão olhar e vão falar assim, caramba, essa é de Deus, eu quero ficar com ela. Esse é de Deus, eu quero ficar com ele. Você vai atrair pessoas por causa da sua competência. E às vezes a gente acha que só a unção resolve tudo. Se o pastor Marcos não lesse como ele lê, só a unção não daria resultado. Ele tem unção? Claro, a unção move as coisas. Ele busca a Deus, mas ele também lê. Ele também estuda. Ele também fica de madrugada estudando, fazendo as coisas, orando, tudo junto. Então a sua competência vai agir, a sua unção vai agir na sua competência. Amém? Amém. A sua unção vai agir na sua competência, na sua habilidade. Então deixa Deus fazer, mas você precisa estudar. Confira características que, segundo ele, especialista, né, que é ele, formam um líder completo e as devidas explicações sugeridas por ele. Caráter, você viu semana passada, né? Um líder tem que ter caráter. O que é caráter, gente? Tem bala para todo mundo. Vou puxar aqui. O que é caráter, gente? Pessoa. O que é um caráter? O que é uma pessoa que tem caráter? Ser reto, íntegro. Reto, íntegro, né? São as características de uma pessoa de retidão. Isso aí. Então é uma pessoa que fala e age conforme ela fala, ela é coerente. Eu estou aqui falando para você, tem que estudar, e eu na minha casa não estudo porcaria nenhuma. Não tem caráter. Eu falo para você, mas eu não faço aquilo que eu estou falando. Carisma, o que é? Quem vai responder o carisma? Eu vou apontar aí se você não falar. O que mais? Carinho. Doçura. Doçura. O que mais? Hã? Simpatia. Capacidade de, simpatia. Você atrai as pessoas. Você aglutina pessoas junto de você. Então isso é carisma. O líder precisa de carisma. É um aglutinador de pessoas. Você já viu? O líder vai e as pessoas vão atrás. É preciso ter carisma. Se você não tem, começa a pedir a Deus. Senhor, me dá o carisma, o teu carisma. Comprometimento. Isso é fácil, né, gente? O que é? Hã? Você é comprometido com aquilo que você faz. Você acredita. Responsável. O que mais? Aliança. Ter compromisso.
Vou dar para o irmão aqui que ele falou responsável também, é tudo. Quem faz a diferença, olha só, quem faz é diferente de quem sonha. Olha que expressão que ele usou. Quem faz é diferente de quem sonha. Ter comprometimento é estar disposto a fazer algo. Responsabilidade. Você pode sonhar muito. Eu sonho com uma casa linda, um carro de última geração, mas eu só fico sonhando. Não corro atrás. Eu sonho com uma igreja do Senhor Jesus perfeita, que não existe, né? Mas tudo bem. Mas uma igreja maravilhosa, que tem a unção de Deus, que tem o mover de Deus. E o que você está fazendo para isso acontecer? Eu sonho que os pastores da apacentar sejam pastores cheios da unção de Deus. O que você está fazendo para isso acontecer? Mas eu não tenho que fazer nada. Tem sim. Você pode orar por eles. Que a guerra que eles enfrentam é muito maior do que você pode imaginar. Intercessora, né? Você pode orar. Você pode contribuir. Você pode fazer alguma coisa. Não é ficar num sonho. O comprometimento do crente é fazer as coisas acontecerem no mundo espiritual e no mundo natural. Então você vai dizer, poxa, olha como tá ruim. Aí o irmão Zé Carlos chega e fala assim, caramba, esse grupo do diaconato tá uma droga. Ninguém faz nada direito, né? Mas, não, o irmão Zé Carlos não fala isso. Ele vai chegar e vai dar novas ideias. Ele vai chegar e vai... pensar em ajudar o líder de alguma forma. Ele vai orar para Deus falar com o líder de algum jeito. Então a gente contribui. A gente contribui com o nosso comprometimento. É preciso contribuir. Jesus, agora vai. Comunicação. Quem não se comunica... Lembrei disso agora. Um líder tem que ser comunicativo. Ele precisa saber se comunicar. Ele tem que dar as expressões do líder tem que ser claras. Não podem ser de meio termo. Quem sabe, talvez. Ele tem que ter uma firmeza naquilo que ele acredita, para as pessoas acreditarem nele. Você não pode ser um líder se você não acredita naquilo que você faz, no que você está falando. Já viu uma pessoa que está explicando uma coisa para você, mas ela não acredita naquilo que ela está explicando? Ninguém nunca viu isso, gente. É perceptível. Se ela está explicando um negócio, você vê que ela está voando, ela não está nem aí para aquilo. É igual vender. Eu sou péssima vendedora. Péssima, gente. Péssima. Você quer saber? Eu não vendo nada. Meu marido fala assim, a Beth fala para 5.000 pessoas, mas ela não vende uma bala. É uma verdade. Eu não sei vender. Não sei vender. E se eu for vender alguma coisa para você, você não vai comprar, porque você não vai acreditar. Porque eu não sei vender. É algo que não tem em mim. Agora manda eu falar da palavra, eu vou embora. Não ter um conhecimento daquilo que está se vendendo. E acreditar naquilo. É isso aí. Quando a gente acredita, a gente faz. Então você precisa acreditar. Você não vai ser um líder que as pessoas vão acreditar em você se você mesmo não acredita naquilo que você está fazendo. Então acredite. Fala assim, eu preciso acreditar em mim. Eu preciso acreditar em mim. Amém. De novo. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso acreditar em mim. É isso aí. Se você não acredita em você, não vai. Você não vai se comunicar bem com ninguém. Discernimento deve ser regido por valores. O teu discernimento tem que ter valor incluído nele. O valor, aquilo que você acredita, não é apenas maneira, não é simplesmente Deus falando com você também. Você discerne muitas coisas quando você entende daquilo que você está fazendo. Então você discerne com facilidade. Nas coisas naturais também. Foco. O que é foco, gente? Direção. Objetivo. Você tem um objetivo?
O que você quer conquistar até o final do ano? O que tem na sua cabeça para você alcançar até o final desse ano? O que você tem na cabeça para alcançar daqui a 2 anos, quando você terminar o seminário? Já tem alvo? Tem foco? Eu preciso ter. É aquilo que eu falei no início. A classe está cheia hoje. Se você não tiver foco, quando chegar no 3º ano, vai estar com 5, 10 pessoas. Porque você não tem foco, motivo. Eu estou aqui por um alvo. Eu tenho um alvo assim. Então tenha foco. Generosidade. Esse homem parece crente. Eu não sei se ele é crente não, mas ele fala um monte de coisa que a gente ouve aqui dentro da igreja. Generosidade. Gente, um líder tem que ser generoso. Olha o que ele diz. Uma vela acende a outra e nenhuma se apaga. Se você é generoso, você contribui, o outro vai para outro, o outro vai para outro, vai para outro e vai acendendo a fogueira. Daqui a pouco todo mundo está sendo abençoado. Quantas pessoas... Levanta todo mundo na mão, mesmo que você não faça, tá? Quantas pessoas ofertam ao Senhor? Mesmo que você não faça, de alguma forma você oferta tudo. Ou você oferta ao Senhor. Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Você sabe se a pessoa que está do teu lado está precisando de uma oferta? Minha mãe já Olha para o outro lado agora. Você sabe se a pessoa que está do seu lado está precisando de uma oferta? Porque a generosidade é muito fácil. Eu pegar, o pastor está falando lá na frente, e eu pegar e dar a minha melhor oferta, porque eu quero receber de Deus, porque é a promessa de Deus para a minha vida, que Ele vai me dar aquilo com que o dinheiro que eu dou, como fala o pastor lá, né? Tudo que deseja a minha alma. Darei dinheiro por tudo que deseja a minha alma. Darás dinheiro por tudo que deseja a tua alma. É muito fácil eu fazer isso. Mas quando eu olho para o lado e vejo uma pessoa que precisa e não abençoo, está incompleta a minha oferta. Talvez você não esteja prosperando porque você não está olhando para o lado. Talvez você não esteja prosperando porque você não está olhando para o lado. Deus quer que você olhe para o lado, não só para si. Uma vez só aconteceu isso aqui comigo, que isso não é uma regra. Eu não estou dizendo para você fazer isso, amém? Fica bem claro isso. Isso não é uma regra e eu não estou dizendo para você fazer isso. Uma vez eu estava com uma oferta no meu envelope para dar ao Senhor. Era uma oferta que não era, para mim não era pouco, porque diante daquilo que eu precisava, para mim não era pouco. Era uma oferta de sacrifício. Tinha uma mulher do meu lado. E Deus falou assim comigo, dá para ela. Eu falei, o quê? Dá para ela? Eu nem conheço essa mulher, não sei quem ela é. Nunca vi na igreja. E eu fiquei quieta, eu falei, acho que é meu coração, né? Deus falou, dá para ela. E eu peguei o envelope e falei, irmã, Deus mandou eu te dar isso aqui. Deus falou assim, fala para ela que a oração dela está sendo ouvida. Glória a Deus. Eu dei o envelope, ela botou na bolsa, ela olhou assim pra minha cara, assim, como quem diz, meu Deus. E ela botou na bolsa o envelope e levou. E aí, isso não é uma regra, amém? Amém. A oferta que você dá na igreja é para o Senhor, mas olhar para o lado é essencial para um líder. Tem pessoas debaixo da tua liderança que estão passando necessidade e você não sabe. Porque ela não tem coragem de dizer. Tem pessoas que estão precisando de um abraço e você não dá. Porque você está muito preocupado com aquilo que você tem que fazer. Tem pessoas precisando de uma palavra amiga. É generosidade. Não importa o que você dá.
Às vezes é uma palavra, às vezes é um carinho, um abraço, às vezes é uma compra, às vezes é tantas coisas que você pode fazer e a pessoa precisando, Deus quer te usar, mas você não está sensível a ouvir a voz. Fala. Uma vez aconteceu isso comigo. Tinha uma pessoa do meu lado, aí na hora da oferta o Espírito Santo falou, dá o dinheiro para ela, porque ela estava querendo ofertar, mas ela não tinha como. E eu peguei o dinheiro, mas ela pegou o envelope. Eu falei, ela pegou o envelope, ela vai colocar. Eu esperei, ela nada, na hora que ela levantar o orar, eu falei, toma. Aí ela olhou, o que é isso? Não, se eu mandou te dar pra tu não quer ofertar, ela quer, então... Já fiz isso também. Aí toma, ela foi e ofertou. Eu falei... Fala, irmão, outro que levantou a mão. Então, a respeito dessa situação de ofertar, no quesito dizimar. Não, dízimo é uma coisa. Dízimo, assim, se eu tivesse, por exemplo, no coração de o valor do dízimo, ao invés de dar para a igreja, a comprar, por exemplo, cestas básicas e ajudar as pessoas com aquele valor. O dízimo é trazido à casa do tesouro. Se você fizer outra coisa qualquer, está errado. Ponto. Trazer à casa do tesouro. A oferta é algo abrangente. Você estaria ofertando Você está roubando a Deus. Não teria dado Você está roubando de Deus. Dízimo não pode. Dízimo não é nosso, né? Dízimo não é nosso, é do Senhor. O que o profeta, o sacerdote faz com ele é problema dele. Que é a ordem do Senhor. Dízimo é do Senhor. As ofertas alçadas, você faz aquilo que você quer com ela, que é o restante do dinheiro que você tem. Então, de maneira nenhuma. Aí você está roubando Deus. Não pode. Eu já conheci pessoas que faziam isso. Eu não vou dar o meu dízimo na igreja porque eu não concordo com o que o pastor está fazendo. Inclusive eu levantei isso porque ontem... Sabe, nossa, mais que tem. Isso é mais que tem. Eu não concordo com a forma que ele administra. Então eu vou pegar meu dízimo, vou comprar cestas básicas e vou dar. Está roubando de Deus. Não pode. Amém? Porque é de Deus. Geralmente essas pessoas que fazem isso, na verdade não têm o conhecimento da palavra de Deus. Não, até tem. Até tem um certo conhecimento. Ele sabe que precisa dar na igreja. Mas ele usa o subterfúgio do pastor não estar fazendo o que deveria para poder fazer isso. Isso é rebeldia. No fundo do coração é rebeldia. Rebeldia pode ser feitiçaria. Isso aí. Se encaixa muito na parte da generosidade. Aí a pessoa está dizendo que é generosa, mas na realidade não é. Ela só quer ir contra aquele líder que está ali. Fala assim. Outra coisa também que tem que dar o dízimo na igreja que você congrega. Também. Porque às vezes as pessoas O pastor sempre fala isso, né? quer ofertar em outra igreja, Quer dizimar em outra igreja pelo mesmo motivo. Não concordo com aquilo que o pastor está fazendo lá. Então eu vou dizimar. Está debaixo de qual cobertura? Está debaixo de uma maldição. Porque não é isso que a Bíblia diz, né? Então vamos lá. Preciso terminar. Iniciativa, tá? Um líder precisa ter iniciativa. Olha aí. Fazer acontecer. Se não der certo, volta e tenta de novo, gente. E a iniciativa, eu aprendi iniciativa no empurrão, gente. Você não tem noção. Meu líder, ele vai fazer. Mas eu não sei. Vai fazer. Era assim. Vai. Eu não tô falando, vai. Vai. Eu fui no empurrão. Eu aprendi a ter iniciativa para poder fazer as coisas. Era muito difícil para mim. Escutar. O líder que não sabe escutar, gente, tá perdido. Já viu aquela pessoa que só fala e nunca escuta? Isso é um problema sério. A gente não saber escutar, você não tem credibilidade com as pessoas. Porque as pessoas, elas olham para aquilo que você se interessa com relação a elas. Então, saber ouvir é muito essencial dentro de uma liderança. Paixão, gente. O que é paixão? Paixão pelas vidas? Não só isso. Paixão na liderança é o quê? Hã? Só o pessoal da frente que está aqui hoje, gente? Tem alguém atrás? Não? Amém? Bora! O que é paixão aí atrás? Vou daqui da frente ficar quieto. O que é paixão, gente? Gostar do que faz. Hã? Gostar do que faz. Gostar do que faz, se dá, é combustível, gente. Você ter paixão
quadro e vai lá. Tem professor assim, passa o dever no quadro, senta e vai. Mas isso não é. Paixão por aquilo que você faz é você dar de si, é você estar ali com aquele fogo aceso. Vamos lá, vai acontecer, vamos fazer desse jeito, usando a tua cabeça para pensar nisso. Já viu aquilo que você gosta tanto que você não para de pensar naquilo? Isso é paixão. Eu gosto tanto de fazer isso que eu não consigo parar de pensar. Eu gosto tanto de dar aula que durante a semana eu fico assim, Senhor, o que é a próxima aula? O que o Senhor quer que eu faça? É assim. Fala aí, pastor. A verdade é que quando nós nos apaixonamos por algo, nós não vemos dificuldade alguma de exercer aquilo. Isso aí. A gente não vê distância, a gente não mede esforço. Tudo que fazemos é em prol daquilo com muito prazer. É isso aí. Porque a gente, o apaixonado, ele não mede o que está fazendo. Fala. A paixão, ela vem naturalmente ou ela pode ser gerada? Pode ser gerada. Porque, vamos supor, no seu caso, você é da intercessão, você falou que... Não queria, foi gerado. Está sendo gerado, vamos dizer assim. Está sendo gerado. Né? Amém, eu recebo. Então, a paixão, ela não vem assim. Não estou falando da paixão, a paixão que a gente usa, tá? Deixa eu expressar bem isso. Não estou falando da paixão que você usa entre homem e mulher, não. Paixão que esfria daqui a pouco. Não é isso, não. Estou falando da paixão, é do fogo por aquilo que você faz. É do sentimento de prazer que não se acaba naquilo que você se envolveu. Várias vezes na minha vida eu fiz várias coisas que eu não gostava de fazer. Mas eu pedia sempre para Deus assim, Senhor, me dá prazer. Me dá prazer de estar aqui. Me dá prazer de fazer isso. Isso vinha gerando no meu coração aquele prazer. E aí a coisa acontecia. Porque Deus gerava esse prazer em mim. Então às vezes você está ali, mas você não tem aquela paixão. Mas quando você busca, você vai. E o fogo acende. E as pessoas vão fazer as coisas. Mas você precisa ter paixão. Paixão. Tem uma frase do Mark Murdock que ele diz que aquele que ama, que é apaixonado por aquilo que faz, ele não trabalha nem um dia sequer na sua vida. Ele sente prazer. Sente prazer. É isso aí. Se nós fôssemos apaixonados por Cristo, como Ele é por nós, o que nós não faríamos, gente? Agora eu paro com você aqui para você pensar nisso. Quanto tempo da sua vida você pensa em Cristo? Quanto tempo da sua vida você pensa na palavra? Em ler a palavra, em meditar na palavra? Que paixão você tem pela palavra de Deus? Eu fico muito triste da gente não ter essa paixão. Tem N coisas para fazer, tem N coisas para fazer. Mas o nosso maior amor, a nossa maior paixão tem que ser pelo Senhor. Tem que ser pela palavra, tem que ser por aquilo que Ele é. Porque o mundo passa. A Bíblia diz que o mundo passa, todas as coisas passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece. E se a gente não tem paixão por essa palavra, a gente não tem paixão pela vida. A gente não tem paixão por aquilo que nós fomos chamados para fazer. E às vezes a gente está vivendo o nosso dia buscando paixão em tantas coisas. Quando Cristo quer ser o primeiro a ter a nossa paixão, a ter o nosso amor. E quando se a gente pensasse em Cristo como Ele pensa em nós todos os dias, como é que você seria hoje? Eu vejo Deus assim. Deus, Ele pensa na gente o tempo todo. Você sabe que Deus pensa em você o tempo todo? Você tem essa noção? Não sei se eu já falei isso aqui, que eu falo para as turmas e eu esqueço. Se eu falei, eu vou repetir. Uma vez eu estava na minha casa, fazendo... Eu me lembro sempre disso porque marcou muito. Estava na minha casa fritando um frango. E o Espírito Santo... Alguém com fome aí? Tem? Alguém já se contorceu aí? Eu estava fazendo um frango. E o Espírito Santo falou assim para mim, para. E eu falei, para, por quê? Não vai dar se eu fritar tudo. Se eu não fritar tudo. Para. E eu parei. Naquele dia, antes de fazer comida, eu gosto. Quem não gosta, assim comigo. Eu estava com uma vontade muito grande de comer quiabo. Um anguzinho, né? Feijão, meu Deus.
Eu estava com muita vontade. O Espírito Santo falou assim, para de fritar. E eu parei de fritar, eu obedeci. Não deu 2 minutos. A minha sogra veio com uma travessa de quiabo com frango para mim. Glória a Deus. E naquele dia eu entendi o quanto Deus pensa em mim. O quanto Deus se preocupa com os mínimos desejos meus. O quanto Ele está preocupado se eu gosto de tal sabonete ou de tal comida. O quanto Ele se importa comigo. Já pensou se você se importasse com Deus como Deus se importa com você? Talvez você não esteja experimentando esse se importar de Deus contigo, porque você não se importa com Ele. Quando você parar um pouquinho a sua vida para dar mais de si para Deus do que você costuma dar, você vai ver Deus suprindo assim, cada necessidade, cada coisinha, detalhes. E você dizer assim, caramba, eu vou no sabonete tal e não posso comprar, e Deus vai lá e te dá. Vem aquele. De você querer uma comida e Deus vai lá e te dá. Porque Ele sabe que você gosta. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que supre. Eu conheço esse Deus. Por isso que eu amo esse Deus. Por isso que eu falo assim, Senhor, eu sou tão errada, eu sou toda errada. Mas eu te amo, Senhor. Porque o Senhor, Deus tem me provado nas mínimas coisas. Deus tem provado o quanto Ele é Deus na minha vida nas mínimas coisas. O ano passado, foi nós estamos em 2015, 2014, nós passamos lá em casa, em 2014, sem ter dinheiro para fazer compra. A gente não tinha dinheiro para fazer compra. Minha geladeira nunca ficou tão cheia. Minha despensa nunca ficou tão cheia. Nunca ficou. Em 26 anos de casada, eu nunca tive uma despensa tão cheia de quando eu não tinha dinheiro para comprar. Nunca. Meu filho estudou um ano inteiro com pessoas pagando o colégio dele. Deus fez milagres dentro da minha casa no passado que vocês não tem nem como eu ficar falando, eu vou gastar até 10 horas da noite falando. Eu conheço esse Deus. Glória a Deus. Que supre. Que supre. Quando você ajoelha e clama e fala, Senhor, eu estou sendo fiel. Nunca deixei de dizimar. A gente precisava pagar o aluguel, faltava R$100, por exemplo. Vinha R$100 certinho. Faltava R$50. Deus fazia de propósito. Era para a gente entender que era Ele que estava fazendo. Faltava R$50. Eu chegava na casa de alguém no dia do aluguel. No dia. Faltava R$50. A pessoa vinha, botava no meu bolso assim. E eu... Quanto está faltando, marido, para pagar o aluguel? R$50. Eu puxava R$50. Deus é esse Deus. É esse Deus que você serve. Então, se você está aqui, está com maior dificuldade, está com maior coisa na sua vida, começa a dar mais para Deus. Começa a dar aquilo que você nunca deu. Como o pastor sempre fala, não é só oferta, não. Não é só, eu tenho certeza que o pastor Marcos é assim que ele pensa. Não é só oferta, não. É dar seu tempo. Como ele fala de vez em quando aí, tem gente que não tem dinheiro, mas vem pra cá, pra igreja, pra orar. Vem pra cá pra ajudar em alguma coisa. Vem pra cá pra dar o seu tempo pra Deus, pra somar, pra ajudar. Porque líder, gente, não é aquele que simplesmente está lá em cima. Líder é aquele que sabe estar lá embaixo e sabe estar com Deus. Não importa onde esteja, você é o que é. E Deus te conhece. Já teve momentos na minha vida de eu não ter... Eu não ligo para isso. Já aprendi a não ligar, não esquento a cabeça. Mas já teve um momento de chegar final de ano e eu falar assim, Senhor, poxa, eu não tenho uma roupa nova. Há muito tempo. Se Deus falar assim para mim, não vai comprar. E eu não comprava, por obediência. Não vou comprar. Chegar em janeiro, Deus me dá 4.
Então, coisa que ele estava testando a minha fé e a minha obediência. Então, se você almeja ser um líder, comece a viver pela fé. Comece a ser generoso. Quantas vezes dentro da minha casa tinha um pinguinho de nada, Deus fazia eu dividir o pinguinho e dar para quem estava precisando. Porque Ele estava me ensinando a dividir. E eu falava, Deus, mas eu não tenho quase nada. Deus falava, divide o teu quase nada e leva lá para fulana. E a fulana olhar na bolsa e falar assim, Beth, é tudo o que eu precisava. Então, a generosidade, a paixão, Deus, Ele prova o nosso coração. O verdadeiro líder precisa exercitar isso. Às vezes você está passando uma dificuldade financeira. Você não consegue entender que a tua dificuldade financeira é Deus te fazendo entender que você precisa usar a sua fé. Aí fica numa luta, procura emprego daqui, procura dali, torce daqui, torce dali. Deus só está falando, filho, descansa. Aprende a confiar em mim. Bota teu joelho no chão e clama a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então aprende. Líder precisa aprender. É forjado no fogo. Porque é ali que Deus vai te usar. Se está na dificuldade do casamento, eu não sei porque que eu estou falando isso, mas é isso que Deus manda eu falar agora. Quando está difícil no casamento, Deus vai te usar nisso. Mas primeiro precisa aprender no casamento, aprender a cuidar do outro, não de si mesmo. A cuidar do outro, e Deus vai ajudar no teu casamento. E você amanhã vai testemunhar. Como casados mesmo para sempre, eu ajudei na liderança num período. E nosso testemunho foi de vida para aquelas pessoas que estavam ali. E eu, no momento da minha crise, eu não entendi por que eu estava passando por tudo aquilo. Mas quando eu pude testemunhar para outros, eu entendi. Eu falei, Senhor, eu entendi. Eu entendi por que o Senhor deixou eu passar por tudo isso. Então, tudo que a gente passa tem um propósito de Deus. Não é o diabo, não, gente. É Deus. Amém. Se você está com dificuldade, seja que área for, comece a dizer, Deus, o que eu preciso aprender? Porque o que você aprender vai servir na sua liderança amanhã. Pessoas vão ser abençoadas pelo teu ministério amanhã. Porque a autoridade vem da experiência. A autoridade não se conquista com conhecimento simplesmente. A autoridade se conquista com experiência. Eu posso dizer, eu passei e Deus me deu. Hoje eu posso dizer, eu passei um ano inteiro sem fazer compra e Deus me deu. Porque é experiência. Então a tua experiência é que vai gerar a tua autoridade espiritual. Seja assim, seja um líder de autoridade, mas que sabe passar pelo deserto como Deus quer. Como Deus quer que você aprenda. A gente precisa disso. Eu preciso correr aqui, que a hora já foi. Me perdoa. Nem deu para passar o vídeo. Passa o vídeo. Passa. 8h22 já. O pastor Carlinho tá falando lá ainda. Passa o vídeo. Tá doido para eu passar o vídeo. Deixa eu só terminar aqui. Resolvedor de problemas, o líder, tá? Ele sabe estar nos relacionamentos, ele tem responsabilidade, ele é seguro no que faz, ele tem autodisciplina, ele... Deixa eu passar aqui. Ele é provedor, não deu para terminar, infelizmente. Ele é aprendiz, sempre aprende, e ele tem visão. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos, mas precisamos realizá-los. Busque ser criativo. Busque ser criativo. Tem sempre uma ideia para cada pessoa. Você não precisa copiar dos outros. Às vezes você até copia, que às vezes Deus dá a direção para isso. Mas você tem a capacidade de ter ideias para ser criativo dentro do teu ministério, dentro do teu chamado de liderança. O líder lida bem consigo mesmo. Isso é o mais importante dentro da liderança cristã, tá? Eu fecho com isso aqui. Ele lida bem consigo mesmo, para lidar bem com os outros. Se você não lida bem consigo, você não se lida bem com os outros. E para alcançar o objetivo do grupo. Primeiro você, depois os outros, depois o objetivo do grupo. Seja primeiro para passar para os outros te seguirem, para alcançar o objetivo que você precisa alcançar. Quem é o nosso maior líder?
Ele é o bom pastor. Ele é o maior líder. E as ovelhas ouvem a voz de quem? Então, se alguém não está ouvindo a sua voz, é porque você não está sendo uma voz profética para essas pessoas. Porque Jesus, ele era o bom pastor e as ovelhas ouviam a sua voz e seguiam a ele. Então você também vai ser seguido, amém? Amém. Bom, num bom sentido, será seguido. Em nome de Jesus. Vocês querem o vídeo ou eu deixo para a semana que vem? Vídeo. É só para você ver um exemplo de uma liderança que não foi a melhor. Ô mãe. Eu acho que hoje a gente vai fazer o vídeo mais triste do Cadê a Chave? É que hoje a gente tá aqui em Auschwitz, o campo de concentração mais famoso da Segunda Guerra Mundial. Esse setor aqui do campo das mulheres e das crianças é o primeiro pelo qual a gente passou. Era um campo de mulheres, basicamente. Chegava de trem e separava de um lado, tipo, a homens que podiam trabalhar, de mulheres, crianças e doentes e tal. Eles estavam interessados nos homens, né, os homens adultos que estavam com boa saúde para poder trabalhar. Teve algumas mulheres que chegaram a trabalhar, mas a boa parte das pessoas direto para morrer. Em uma das barracas que tem aqui, tinha um lugar que eles chamavam de infirmary. Era o lugar onde eles faziam infanticídio. Eles pegavam os bebês das mulheres e aplicavam fenol no coração para matar rápido. E tinha um lugar também que o Mengele... mais light. Era mais light, até pior. O Mengele, aquele cara que morreu no Brasil, né? Um médico. Era aqui que ele fazia experimento com crianças. Crianças eram separadas. E não era experimento assim light, não. Eles faziam uns tracas assim. No coração. O que acontece se eu colocar gasolina na corrente sanguínea desse garoto? O negócio que você vinha aqui, você era tratado como bicho. Você teve todo um processo de desconstrução da humanidade do judeu na Segunda Guerra. Primeiro, eles perderam cidadania, eles não eram mais cidadãos, não podia recorrer a uma corte se algo acontecesse, sabe? Eles não eram mais cidadãos de nada. Eles eram considerados da raça inferior. Então, tipo... Depois eles evoluíram para ser considerado barata. Isso daqui é para eliminar a praga judia, exatamente. Eles viraram praga. Era nesse lugar aqui que tinha clínica para fazer teste em criança. Crianças entre 2 e 16 anos. E eles pegavam gêmeos, provavelmente, para poder fazer algum estudo comparativo. Se você fosse uma mãe, eles pegavam seu filho de lá, trazia aqui, você não via mais seu filho. Esse aqui é o cadeado que mantinha essa barraca fechada. E essa aqui é conhecida como a Barraca da Morte, para onde as mulheres eram trazidas. E aquelas não tinham comida, não tinham água, não tinham nada, cobertor, nada. E quando estava muito cheio aqui, elas não cabiam aqui, tem uma placa dizendo que elas ficavam aqui nesse quintalzinho fechado. É o único que tem essa parede, assim, entre as barracas. Elas estavam condenadas aqui. E muita gente acabava morrendo aqui mesmo. De inanição, de frio. No inverno, neva aqui. Eles ficavam aqui, expostas. A partir de 42, depois de uma revolta polonesa, os alemães traziam as crianças para cá. As crianças da Polônia. Aqui é como era o negócio. É um depósito de gente, né? Era um puleiro de ser humano. Se isso aqui tá aqui desde aquela época... Desenho de escola, ou eles fizeram, né? Crianças felizes. Não, mas na entrada, a gente vai ver depois, a entrada de Auschwitz tem... O trabalho liberta. Essa aqui é a área para onde os homens vinham. Exato. Era a área de quarentena. Funcionava também como uma área para os soldados alemães garantirem que os prisioneiros fossem submissos. Então você imagina a pressão que rolava. Exatamente. Aqui são as latrinas abertas, ó. Comunitárias. Comunitárias, né? E no banheiro era uma experiência social. Imagina o mau cheiro. As condições sanitárias aqui eram péssimas, né? O povo morria de disenteria, morria de tudo. Aqui, doença aqui era... Aqui atrás são as ruínas dos fornos crematórios. Porque quando os alemães perceberam que iam perder a guerra, eles saíram demolindo tudo para apagar o vestígio da atrocidade que eles faziam. Mas aqui ficava no fundo do campo de concentração e era tipo aquela sombra. Todo mundo lá nos alojamentos devia conviver com
com esse monstro aqui incinerando e queimando corpos e matando pessoas. Era uma linha de montagem de morte. Chegava de trem na mesma noite, já sumia do mapa. Tipo assim, ninguém perguntava nada. Eles já desciam do trem, subiam por essa rampa aqui. Lá embaixo eles desciam, aí lá embaixo tinha uma câmara onde eles eram despidos, tiravam a roupa. E depois eles iam direto para a câmara de gás e o corpo jogado no crematório. E aqui também, nesse crematório, era jogada a galera que ia pro campo de trabalho e morria. A gente está visitando aqui e o nosso cérebro não para na tentativa de tentar entender essa loucura. Mas você não tem como entender que isso aqui foi feito pela Alemanha. Foi a Alemanha e não foi uma tribo viking há 2000 anos atrás. Foi há 60 anos atrás. É louco. Esse aqui é um dos vagões dos milhares que chegaram aqui carregados de gente. Fechado por fora. Não tem nada de entrada de ar. Só aqueles furinhos ali. Daqui é o lugar que você conhece, ó. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. A gente começou a nossa visita de trás para frente. Primeiro a gente foi nos campos que foram construídos mais tarde, Auschwitz 2 e 3. E esse aqui é o primeiro campo, para onde os primeiros prisioneiros vieram. Você olha assim, tijolo, bonitinho, é um complexo agradável até. Só que isso daqui é um verdadeiro cenário de horror e terror. Pra você ter uma ideia, o povo expunha corpos de prisioneiros que fugiam para amedrontar os outros, para ninguém querer fugir. Se um fugia, a família inteira era presa e trazida para cá. Esse campo aqui não foi todo construído pelos nazistas, eles adicionaram alguns prédios depois. Mas isso daqui era uma guarnição do exército polonês, só que a Polônia perdeu a guerra em 39. Aí primeiro isso daqui serviu para abrigar os prisioneiros poloneses e aí depois eles começaram com o negócio de trazer os judeus para cá também. Aqui nesse prédio atrás da gente, a gente acabou de sair dele, tem celas expostas com vários tipos de penalidades que eram aplicados aos prisioneiros aqui. Aí você tem cela comum e você tem cela para onde as pessoas eram mandadas para morrer de fome ou para morrer sufocada ou para ser castigada e punida para passar um período de tempo enorme em pé. É a sala dos horrores aqui. É porque aqui não tinha só judeus, não tinha só os povos assim que eles consideravam raça menor que estavam tipo para morrer. Aqui tinha prisioneiro de guerra, então tipo eles tinham vários tipos de tratamento diferentes. Ali atrás a gente passou antes, teve um lugar de enforcamento em massa. Aqui do outro lado, entrando ali, tem o pátio do fuzilamento. É esse muro aqui atrás de mim, ó. E aqui tem as celas, tem as celas em que as pessoas eram condenadas a morrer de inanição. Teve um cara que ajudou numa tentativa de fogo, numa fuga que teve aqui, e a galera toda foi parar lá embaixo para morrer de inanição, que é te colocam dentro da cela e você fica lá até você morrer. É bizarríssimo. Eu acho que essa casa aqui no campo é a mais emblemática, porque ela reúne os objetos das vítimas que foram encontrados quando os aliados chegaram. A primeira seção aqui são os óculos. Aqui são as próteses, as louças, os utensílios. E a gente vê o tempo todo judeu saindo daqui emocionado. Os sapatos. Não dá para explicar a impressão que dá você tá aqui olhando para isso. Eles traziam as malas, cara. Isso daqui é um monte de história. E imagine só. Eles vinham para cá. Com esperança. E escreviam o nome na mala. Sapatos infantis. As pessoas tinham os cabelos raspados. Passa tanta coisa pela nossa cabeça que é muito difícil você processar. O tamanho do choque, ele não consegue ser verbalizado, ele não consegue ser processado de imediato. A gente não consegue ter total visão disso. O Leon não conseguiu ficar numa das salas lá. Da mala com o nome da galera. O povo escrevia o nome na mala. Eles não tinham noção do que ia acontecer aqui. É algo que dá medo de acontecer de novo. Pessoas compactuaram com esse sistema, porque foram iludidas, porque acreditaram no líder, porque foram ambiciosas com relação ao patrimônio judeu. Enfim. Vamos conhecer a história para não repeti-la. Falar isso, né? Pessoas acreditaram num líder. Vamos conhecer a história para não repeti-la. Que tipo de líder quer ser você? Ninguém aqui está livre de ser um Hitler na vida, gente. É só a gente desviar no caminho do Senhor que a gente começa a fazer atrocidades. Então, temos dois líderes, Hitler e Jesus. Jesus é o maior dos líderes. Que a gente escolha ser como ele. Amém? Amém? Amém. Levanta seu envelope.